Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informações seguras sobre pediatria à sociedade. No nosso episódio de hoje, iremos falar sobre um tema muito importante, a prevenção à infecção hospitalar. Sobre esse tema, eu tenho o prazer de ter como convidada a enfermeira Cristiane Teixeira. Cristiane é enfermeira do controle de infecção hospitalar do grupo Pronto Baby e possui especialização em infectologia. Seja bem-vinda, Cris. Ei, Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante e de relevância. Cris, a gente que trabalha na área de saúde entende muito a relevância de falar da infecção hospitalar. A população em geral também. E a gente sabe que o uso indiscriminado de antibióticos, novas tecnologias com uma invasividade maior, internações mais prolongadas, levam a esse risco tão evidente. Qual a importância, qual a relevância de que as instituições se preocupem em terem núcleos que deem foco a essa atenção, a prevenção à infecção hospitalar? Guilherme, a infecção hospitalar, hoje também denominada de infecção relacionada à assistência à saúde, ela é de grande importância porque, como você mesmo disse, né, aumenta o tempo de internação, aumenta os custos hospitalares e a gente tem um aumento também da morbimortalidade de pacientes, né, perdendo muitas vidas que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes dentro das instituições. E aí, com isso, foi constituído, a gente tem uma legislação no Brasil que obriga a constituição e a organização dessas comissões de controle de infecção hospitalares, também denominadas CCIHs, né? A CCIH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela tem a função de organizar um programa de controle de infecção. Nesse programa de controle de infecção, Guilherme, a gente tem que estar elaborando normas e rotinas relacionadas à prevenção e controle de infecção dentro da assistência. A CCIH também tem como obrigação acompanhar e fazer a vigilância epidemiológica das infecções. Então, a gente faz a busca ativa diariamente nas unidades críticas e nas outras unidades dentro das instituições hospitalares. E a gente tem outras atribuições, como visitas de inspeção, controle de saneantes de todos os produtos que são utilizados dentro da instituição, controle de água, controle dos insumos estéreis que são utilizados no paciente. São algumas das atribuições que a CCIH tem. E hoje em dia, muito em voga é o gerenciamento de antimicrobianos, que você também comentou no início da sua fala. Existe uma preocupação, ano passado a gente até teve a COP aqui no Brasil, e tinha uma sala exclusiva sobre discussão do uso indiscriminado de antibióticos, porque isso interfere não só a área hospitalar, como hoje interfere também a agricultura. A gente tem envolvido com outras tecnologias, a preocupação da produção pequena de antibióticos. Então, isso também tem sido muito discutido dentro do hospital. Excelente, Cris, excelente. Você ampliou para a gente muito e para quem nos acompanha essa possibilidade de entender, né, que assim, como a gente, enquanto país, né, enquanto Estado, tem avançado nessa possibilidade, enquanto instituição, enquanto o Pronto Baby se preocupa com esse controle da infecção hospitalar, que é um problema grave de saúde pública. E eu queria chamar a atenção, você falou, né, você fez um passeio amplo aí sobre possibilidades que a gente tem de intervenção, mas eu queria chamar a atenção, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, porque também dessa minha escolha, de uma regra muito importante que é a higienização das mãos, né? Me fala um pouco disso, desse pilar da higienização das mãos, sob o ponto de vista de uma medida de prevenção de infecção hospitalar. A higienização das mãos é o carro-chefe, né, de todo controle de infecção. É o que a gente mais fala na nossa vivência prática, na nossa atuação no dia a dia, né? A preocupação. Higiene das mãos entra em quase todos os protocolos relacionados à prevenção de infecção. Então, quando eu penso num protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação, eu entro lá, primeiro item é o cuidado com a higiene das mãos. Então, a gente vai preparar um material para um processamento dentro do CME, que é a Central de Material de Esterilização. Quando eu vou preparar o material, eu tenho que higienizar as mãos.
Quando a gente treina a lactarista, que vai preparar a dieta para os nossos recém-nascidos, faz parte do treinamento dela e da prática dela a higienização das mãos. Então, a higienização das mãos é a medida mais simples, mais eficaz, a mais importante, a mais rápida para prevenir infecção hospitalar, infecção de uma maneira geral. A gente pensa só no hospitalar, né? Mas a gente tem a higienização das mãos como prevenção de infecção dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente tem em casa um pai que está gripado e aí não higieniza a mãe que está gripada coloca o café e aí contamina a alça lá da garrafa térmica, vem o filho, pega e aí contamina. Então, tudo relacionado com a higienização das mãos. Muito bom, muito bom, muito bom, Cris, porque você deu, inclusive, uma visão prática das pessoas que acompanham esse podcast do Pronto Baby. E dia 5 de maio é um dia que foi eleito há alguns anos como Dia Internacional de Promoção da Higienização das Mãos. Você já me ensinou em outros momentos sobre isso, o porquê, mas me conta um pouquinho disso, dessa ação e do porquê dessa data. Me conta um pouco assim dessa ideia, desse projeto que é uma ação internacional. Guilherme, por conta de uma publicação que teve nos Estados Unidos há alguns anos atrás, sobre a discussão de errar é humano, voltando para erros dentro da área de saúde, problemas relacionados à segurança do paciente, a Organização Mundial de Saúde, ela montou uma aliança global para a saúde, onde ela elegeu alguns desafios globais. E o primeiro desafio global foi cuidado limpo é um cuidado seguro, que trazia como mensagem a importância da higienização das mãos. Esse primeiro desafio foi lançado em torno de 2005. Quando foi em 2009, muito por conta de um trabalho de um pesquisador chamado Didier Pittet, eles começaram a trabalhar com esse tema na campanha e criaram o dia 5. Foi instituído como dia 5 de maio. 5 do mês maio, que é o mês 5 também. Primeiro é por conta das mãos, né? 5 do 5, né? E também por conta de uma mensagem que um protocolo que ele identificou que era importante, como bloquear a transmissão de micro-organismos. Então, quais são esse mecanismo? Esse mecanismo são os 5 momentos. Então, quando eu falo os meus 5 momentos, eu tenho 5 momentos para bloquear a infecção. 5 momentos para a gente higienizar a mão. Então, quais são os 5 momentos? Então, a gente tem antes de tocar o paciente. Então, eu evito que qualquer micro-organismo que esteja na minha mão, eu esteja levando para o meu paciente. Então, antes de tocar o paciente, eu higienizo as minhas mãos. Antes de realizar um procedimento asséptico, então eu vou fazer qualquer procedimento asséptico. Então, antes de realizar o procedimento, eu vou higienizar minha mão. Então, eu evito o risco de contaminação nesse procedimento asséptico e assim gerar uma infecção relacionada a esse procedimento. E aí pode ser uma intubação, pode ser um acesso profundo ou mesmo o procedimento cirúrgico, né? Que a gente realiza muito dentro de hospital. Após o risco de exposição a fluidos corpóreos, então, paciente, eu vou retirar a urina do paciente, vou aspirar o paciente, então estou mexendo com secreção do paciente. Após esse risco de exposição a fluidos corpóreos, quando eu higienizo as minhas mãos, eu estou evitando que esse micro-organismo que esteja na urina, nas fezes, na secreção, em algum fluido corpóreo do paciente, seja disseminado para o ambiente hospitalar, para uma bancada ou até para mim mesmo, que sou o profissional que estou atuando dia a dia ali com aquele paciente. O quarto momento é após tocar o paciente. Então, eu toquei o paciente, aquele paciente pode ter algum micro-organismo multiresistente, e aí eu estou levando esse micro-organismo para o ambiente hospitalar, ou até para mim mesmo. Então, após tocar o paciente, eu devo estar higienizando as mãos. E o quinto momento é após tocar superfícies
relacionadas do paciente. Quando o paciente ele tem um germe multiresistente, a gente diz que aquele germe não está só no paciente. O paciente é sempre o paciente e a sua unidade, tudo que está ali ao redor do paciente. Então, a gente tem a cama, a gente tem a mesinha de cabeceira, a bomba de infusão, o ventilador, tudo que está ali ao retorno do paciente pode estar contaminado com o mesmo germe multiresistente que esse paciente tem. E após tocar essas superfícies, às vezes eu nem toco no paciente, mas eu estava ali mexendo no paciente. A bomba alarmou, eu vou desativar o alarme da bomba. Nisso, a minha mão que estava contaminada, contaminou a bomba. Se em algum outro momento eu vou lá mexer na bomba de novo e não higienizo a minha mão, eu corro risco desse micro-organismo que estava ali no ambiente ir para outro lugar ou vir para mim. Então, quando eu higienizo as minhas mãos após tocar qualquer superfície, eu estou evitando estar disseminando esse micro-organismo para outros momentos, para outros lugares. Maravilha, Cris, maravilha. Você já deu uma aula para gente. Eu, como host desse podcast, estou extremamente satisfeito, aprendi um monte com você, mas vou te provocar no final perguntando assim, e estamos avançando, Cris? Eu acho que a gente, enquanto instituições, estamos avançando no controle, e quais são os novos desafios? Os novos desafios são desafios de fato novos, ou a gente ainda vive alguns desafios antigos? Para quem nos ouve, fala o que a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar acompanhando, apesar de você já ter exposto muitas coisas que eu certamente te asseguro que aprendi bastante com você. Guilherme, eu acho que a gente vem avançando, né? A gente sempre, nunca evolui, né? A gente está sempre evoluindo, a gente está sempre crescendo dia a dia, e a gente, até nos problemas, a gente acaba evoluindo, né? Por que eu falo isso? Porque a gente teve uma pandemia, que foi um problema muito grande para o mundo inteiro, todo mundo assustado, e a gente teve uma evolução muito grande com essa rotina, com essa técnica simples, que é higienizar as mãos, todo mundo preocupadíssimo, né, em contrair o vírus da Covid. Então, a gente teve uma disseminação ampla dessa medida como mecanismo para a gente evitar a infecção, né? A gente falou lá atrás, eu comentei sobre que a infecção, higienização não previne só a infecção dentro do hospital, e a gente teve isso na prática, né? No dia a dia, na época da pandemia, a gente teve vários veículos disseminando, não só a TV, não só o hospital, porque antigamente isso ficava dentro da instituição de saúde, né? Na clínica, no hospital, a gente teve o mundo inteiro vinculando a importância da higienização das mãos para prevenir infecção. Então, foi um tema que foi discutido, a utilização de álcool. A gente teve a possibilidade de aumentar a produção de álcool gel, aumentar a disseminação da utilização do álcool gel, que muita gente ainda fica preso só na lavagem das mãos com água e sabão, e a gente tem o álcool, né? Que está sempre ali perto da gente, próximo, a gente tem na bolsa, em tudo quanto é lugar, e é um mecanismo que a gente tem para prevenir infecção, e a gente às vezes utilizava muito pouco. Então a gente teve a possibilidade de utilizar o álcool, aumentar a disponibilidade desses recursos, né? E com isso aumentar também a adesão à higienização das mãos. Foi criado também novos indicadores, né? A gente trabalha com monitoramento indireto e direto sobre a higienização das mãos. Então, na instituição, eu verifico qual é o consumo de álcool e de sabonetes que a gente tem aqui no Grupo Pronto Baby. Existe uma determinação da Organização Mundial de Saúde que a gente tenha um consumo, e a gente tem verificado no Grupo Pronto Baby que esse consumo está acima do que a Organização Mundial de Saúde estabelece, dentro de tanto nas unidades críticas quanto nas unidades semicríticas também. Então, é uma medida importante e a gente vê o avanço nisso. Excelente, excelente, Cris. Eu só tenho que te agradecer, o Grupo Pronto Baby tem que te agradecer pela tua generosidade, pelo teu conhecimento dispensado.
E eu quero convidar a todos que nos ouvem que continuem acompanhando o PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby. Informação segura sobre pediatria. Até breve.